quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Amém. Aleluia. Aleluia. É uma luta para pedir uma palavra direcionada para uma igreja. Aleluia. Num culto domingo como esse, Dia dos Pais. Aleluia. Eu sofri muito para que o Senhor me desse uma palavra. Aleluia. Mas já que os irmãos estão de pé, abrem suas Bíblias. Neemias. Aleluia. Eu sou uma pessoa que eu aprendi a ler a Bíblia e, aleluia, mas não pregar o que eu quero. Não. Aleluia. Quero agradecer, pastor Edmilson. É uma honra estar aqui, tá? Aleluia. Sou apenas um homem que aceitou a Jesus e decidi servi-lo de verdade. Mas uma coisa eu já digo, meus irmãos, eu não sei pregar bonito. Eu não sei falar bonito. Eu estou aqui porque Jesus nos escolheu. Brincar não é com a gente, meus irmãos. Fizemos 11 anos culto na nossa casa e só Deus para dizer o que Jesus faz lá. Uramastu decandaramai. Aleluia. Vamos ler alguns versículos. Neemias capítulo 1, versículo, aleluia, versículo 4 em diante. E sucedeu que, ouvindo estas palavras, sentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus do céu, e disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Somente até aqui, podei tomar assento. Aleluia. Agradeço a minha esposa. Muito obrigado, minha esposa. 33 anos faz esse ano. 25 anos de casados esse ano, mês que vem. Eu fico tão triste, meus irmãos, quando a gente dentro da igreja, eu não estou falando lá fora, estou falando aqui dentro, de casais estarem 4, 5 anos, e daí procuram um pastor que não dá mais. Isso são Nutella, isso são pessoas que não têm, pelo amor de Deus, meu irmão, vai te consertar. Nós estamos 33 anos juntos. Nós podemos dizer que nós já passamos de tudo nessa vida. Aleluia, mas bem também temos que dizer, pastor, é só Jesus. É só Jesus para manter, aleluia, nos casados. Mas meu irmão, aleluia, por favor, meu irmão, aleluia, não é por qualquer coisa que se pretende separar. Há um céu de glória esperando o homem e a mulher. Mas agora, por qualquer coisinha se separar, pelo amor de Deus, você ainda tem que saber pedir perdão. Você ainda tem que saber escutar. Aleluia. Aleluia. É fácil servir a Jesus? Não. Começa pelo casamento. Não é fácil servir a Jesus. Aleluia. Mas aquele que quer, aleluia, viver uma vida diferente, aleluia, e deseja mudança, aleluia, eu vejo que consegue sim, mas você precisa ser humilde o suficiente em admitir que eu quero mudança de vida, e quando tu quer mudança de vida, Jesus muda, aleluia, nós somos prova real disso. Meus irmãos, nós nascemos em berço evangélico, 33 anos juntos, mas apenas servindo a Jesus 15 anos, é isso? Aleluia! 15 anos atrás, a nossa vida foi lá no fundo do poço e mais um pouquinho para lá. Aleluia! Ela estava assim, acabando. A minha esposa entrando aleluia, naquela suposta, aleluia, querendo se trancar nos quartos, meio que se isolar.
E o Sérgio aqui, um mentiroso, usando de engano, fazendo tudo errado. Aleluia! Sou pedreiro, trabalho na construção, tive muitos homens trabalhando para mim, eu era o cara, ganhava as pessoas pelo ego. Aleluia! Mas um dia, uma serva do Senhor, como estão aqui hoje, aqui as mulheres, simplesmente servindo ao Senhor, e um dia desses, uma dessas servas ganhou uma visão, aleluia, do Sérgio, aleluia, aonde eu pisava na planta do pé, o caixão andava com ele, esse aqui que fala. E agora, essa serva do Senhor, ela é uma prima minha bem longe, mas se antes dos 15 anos para trás, se eu vi ela 2 vezes na vida, pastor, foi muito. A gente é parente bem longe. E outra coisa, pastor, eu não quis saber esse negócio de glória, não. Vamos fazer a volta bem longe desses caras. Eu não quero eles, não. Mas eram os caras estragados mesmo. Aleluia. E ela ganha essa visão. E quando ela ganha essa visão, ela diz assim: Jesus, aleluia, eu sei que tu revela, eu sei que tu mostra, eu sei que tu fala, Senhor. Mas, Senhor, ela teve, naquela época, grande problema nas pernas, e não podia se mover. Não podia pegar uma bicicleta, atravessar a cidade, porque da casa dela até na nossa casa, vamos dizer que dá uns 8 quilômetros. E chegar até lá, como fazer isso? Ela disse: Jesus, tu mostrou, mas traz eles a mim. Se passou 15 dias, pastor, minha mãe ganha vontade de ir lá visitar ela. Só que naquele dia, meu pai andava colado com minha mãe. E o meu pai, ele é... aleluia. Meu pai é devagar. Mas a minha mãe quer. 15 anos atrás, ela queria uma palavra. Aleluia. E naquele dia, aquela mulher querendo falar com minha mãe e o meu pai colado do lado. E eles vão embora e aquela mulher fica sem poder falar. E agora, Jesus, ela disse: eu te sirvo. Talvez eu fui covarde. Talvez eu não consegui falar, Jesus. Talvez eu me acovardei, Jesus. Me perdoa. Mas, Senhor, eu te peço, só mais uma vez, Senhor, traz a mãe dele de novo aqui, Jesus. A conversa foi tão agradável, Jesus, mas eu não consegui falar. Se passa 3 semanas, a minha mãe diz assim para meu pai: eu quero ir lá de novo. Eu gostei tanto de falar com aquela mulher. E realmente meu pai levou ela lá de novo. E ela fala para minha mãe: eu não conheço teu filho, mas aonde teu filho anda, um caixão anda aberto do lado dele. E a situação, a minha mãe perdeu a paz. E agora, a minha mãe sabia. A minha mãe chegava de meio-dia na minha casa. Eu e ela trabalhava em horários opostos. Uma às 5h30, outra 1h30 às 10, para cuidar da nosso primeiro filho, nossa primeira filha. E agora, como é que nós vamos fazer? Nós já tinha 2 meninas. E para levar na casa da Oma, do Opa, aleluia, para eles poderem cuidar e para nós criar as crianças. Aleluia. E agora, o que fazer? A minha mãe me dava dedo na cara e eu chorava. Aleluia. E ela não conseguia falar acerca do caixão aberto. Ela chorava. Pastor, como estou aqui? 3 meses, 2 vezes por semana, a minha mãe entra na minha casa, dá de dedo na minha cara, chora, mas não consegue falar. Tem mãe aqui? Tem amor de mãe aqui? Amém. Ou tem apenas mãe presente? Aleluia. Mãe que tem amor pelo filho é diferente. Glória a Deus. Aleluia. Lembrando, meus irmãos, que hoje é o dia mais triste da minha esposa. Hoje é dia dos pais. A minha esposa tem 51. Ela não sabe quem é o pai dela. É triste, tá? Valorize o seu pai. Você que é pai,
Abraça teu filho. Você que tem um pai, aleluia, hoje é uma data de dar um abraço nele. A Bíblia diz: honrarás o teu pai e a tua mãe. Para o quê? Para que tu vás bem e vivas bem sobre esta terra. Aleluia. Passam-se 3 meses. Passam-se 3 meses. 25 de fevereiro, há 15 anos atrás. Uma mesa de 3 metros de comprimento. Aleluia. Bebida destilada preparada em cima da mesa. Aniversário do meu pai. Tudo pronto para nós começar a bebedeira. Aleluia. Nós animados, pronto para começar no primeiro copo. Eu não falo isso com vergonha. Eu falo isso como serve testemunho para aquele que ainda não aceitou Jesus. Porque, pastor, tem aquele que está vindo para a igreja e tem aquele que aceitou Jesus. Tem 2 diferenças de pessoas aqui dentro. Aleluia. Aleluia. Nós prontos para começar a tomar nosso primeiro gole. Meu pai todo alegre. Eu todo faceiro. A minha mãe naquela mesa comprida de 3 metros lá na ponta sentada chorando. Ela disse assim: hoje não passa. Não passa o quê? Ela disse: lembra daquela irmã lá no bairro das Nações? Conhece aquela irmã que serve a Jesus? Que vai na igreja dos crentes? Quando ela fala o nome dela, eu tremi. Porque eu sei que com esse pessoal não se brinca. Por isso eu sempre quis volta ao redor deles, porque eles são um povo diferente, porém eu nunca conheci eles. Escutei falar. E ela disse: Sérgio, 3 meses eu estou indo na tua casa. 3 meses eu tento falar o que eu vou falar agora. Mas aquela irmã teve uma visão de ti. Aonde tu andas tem um caixão aberto andando contigo. Acabou para mim. Acabou aquela bebedeira, acabou tudo. Porque hoje nós temos uma minha filha de 23, é isso? E uma de 19. Aleluia, eu queria ver minhas filhas crescer. Eu queria ver minhas filhas poder casar. Quando minha mãe me fala isso, acabou. Por quê? Aleluia, porque Jesus sabe aonde te ferir. Jesus sabe como tratar contigo. Aleluia, eu fui para casa. Aleluia, aquela sexta noite não prestou para mim. Aquele sábado, o que eu faço? Eu andava com medo. Eu andava com medo de sair de casa e ir para a rua. Chegou domingos de manhã, eu disse para minha esposa: eu preciso de alguém que prega para mim. Eu preciso que alguém fale para mim o que eu preciso fazer. Eu estava afundado em dívidas, mas eu tinha comigo: eu vou arrumar dinheiro para alguém orar por mim. Eu não sei como é que faz, se eu tenho que pagar alguém para orar, mas eu vou arrumar um jeito. E eu cheguei na casa de uns irmãos que a gente se dá muito bem. Não conhecia outros. Olhei para a casa deles, tudo fechado. Domingo de manhã. Voltei para casa do mesmo jeito. O que eu faço? Aquele domingo passou. Segundas-feiras eu fui trabalhar, não consegui, pastor. Por quê? Porque eu estava lá com medo. Eu não sabia se eu podia sair com o carro na rua. Porque eu não estava bem. Segundas-feiras à noite eu me arrumei e disse para minha esposa: eu vou procurar de novo aquele casal, aquela família. Eu preciso de uma palavra. Você está entendendo como é sério? Nós estamos diante de uma palavra do Senhor. Aleluia. Onde o Senhor nos chama para nós ir para fora, para nós abraçar, para nós falar
Jesus faça para nós. Nosso carro está velho, nós queremos melhorar, nós estamos com pouco dinheiro, nós queremos mais. Aleluia! E o que nós fizemos para Ele? Aleluia! Eu prego isso, meus irmãos, porque eu vivo isso aqui. Eu preciso começar lá no começo. O que Jesus fez comigo. Deus vivo. E naquela segunda-feira à noite, eu chego diante daquela casa. Eu olhei para a janela fechada. Mas eu olhei bem, eu vi uma luz lá dentro da casa acesa. Eu bati palmas. Eles prontos para sair para o círculo de oração. Aquela minha malinha que o pastor carrega. Eles mesmos saindo da porta quando eu chego. Quando eles me viram, eles... Sérgio, aleluia, eu precisava falar com vocês. Vocês estão de saída? Eles assim, não mais. Puxaram a mesa da cozinha. Era um lugar muito pequeno, a cozinha deles. Ficaram 2 horas lá conversando comigo. Me deixaram em paz. Mas em nenhum momento, eles me falaram coisa que tem que. Eles falaram com muito amor comigo. Aleluia. E eles me convidaram para ir no culto. Aleluia. Era um culto naquele outro dia, terça-feira, que ia ter um culto na casa daquela irmã que tinha visão de mim. Meu Jesus, pensa que eu passei naquela terça-feira durante o dia. Mas eu fui lá à noite tremendo. Aleluia, eu chego lá. Quando eu quero entrar, era perna cruzada para cá, joelho cruzado para lá. Eram uma línguas estranhas, era um glória a Deus. Aleluia, mas eu sei que o porteiro, aleluia, o casal que cuidava lá na porta, eles me levaram num canto, numa cadeira, eles me acomodaram tão bem. Aleluia, por isso, meu irmão, uma pessoa que cuida na porta, é muito sério isso. Você pegar aquela primeira pessoa que entra a primeira vez e levar até no assento, aleluia, aleluia, e fazer com que ela se sinta em casa. Aleluia. Ela nunca mais vai esquecer esse momento. Aleluia. E aquele dia o culto passou. Eu não sei os louvores que foram entoados ali. Eu não sei qual foi a palavra ministrada. Mas quando acabou o culto, aleluia, chegou um homem do lado do culto e pediu se alguém queria mudança de vida naquele dia. Aleluia. Se alguém queria aceitar Jesus naquele dia. Eu voei da minha cadeira, porque eu entendi que ali era a minha saída. Aleluia. Nunca alguém, depois de tantas conversas, desde sexta-feira à noite, que eu conversei com, desde sexta-feira à noite que a minha mãe me falou aquilo, aleluia, domingo de manhã com aquela conversa, desculpa meu irmão, foi segunda-feira à noite com aquela conversa, que eles me mandaram ir para a casa do Senhor, aí eu entendi o que eu precisava fazer. Só que meus irmãos, eu fui sozinho, eu aceitei Jesus, e quando eu fui para casa eu entendi que era isso que eu preciso. Eu cheguei em casa, quis abrir a porta da minha casa. Eu não conseguia nem abrir a porta porque a minha esposa já estava lá. E daí, como é que foi o culto? Aleluia, ela me perguntando. Eu disse, aleluia, foi uma bênção. Em palavras com certeza diferentes, daquele jeito. Aleluia, ela disse, eu não mudo. Eu não mudo. Chegou a outra terça-feira. Eu fui no culto, a pregação naquele dia eu entendi, aleluia, o pregador pregava sobre uma família unida, aleluia, onde 2 estão de acordo, aleluia, o que Jesus faz quando uma família é unida. Eu cheguei em casa, minha esposa praticamente de novo atrás da porta, como é que foi o culto? Aleluia, meio que debochando. Eu disse, foi uma bênção. E terça-feira que vem, tu vai junto comigo. Ela disse, eu não mudo. Chegou na terça-feira, eu disse assim para ela, hoje tu vem junto, só se for de arrasto. Mas eu com muito cuidado, não sei como é que eu fiz aquilo, mas eu sei que hoje
que é o Espírito Santo que convence. Ela foi junto. Mas pensa como foi, aleluia, aquele carro que parece que vai com o freio bloqueado, empurrando, mas foi. Sentou lá dentro, aleluia, foi para casa, meio que quieto, aleluia. Eu sei que ela foi 3 terças-feiras, como se fosse um carro com freio de mão puxado e 5, 6 homens empurrando, mas ela foi. Deus vivo. Mas em todos esses 15 anos depois disso, ela fala assim, aleluia, Jesus, se é para te servir, então eu quero te servir de verdade. Pastor, uma coisa que eu não aceitei aconteceu com ela. Mais 3 cultos depois ela foi batizada com o Espírito Santo. Eu disse assim, pastor, minha mãe na fé, eu aceitei Jesus primeiro. Eu trouxe minha esposa. A minha esposa agora, ela quando ela ora, ela fala línguas estranhas. Eu quero isso. Aleluia. Eu quero orar para que as pessoas recebam. Mas como é que ela recebeu primeiro? Aleluia. Aleluia. Eu sei que dá de rir. Mas assim é a história de um casal que Jesus chamou. Por isso, meu irmão, se tu veio aqui primeira vez, ou se tu está vindo e tu não entendeu certo, é com risos, é com lágrimas, mas Jesus muda a história. Aleluia! Jesus transforma. A gente não vê Ele. A mesma coisa eu faço uma prova contigo, se tu tem dúvida da existência de Deus, assopra na tua mão, tu vê o ar que tu respira? Não, né? Então eu digo, se tu não acredita em Deus, então tu também não pode acreditar no ar que tu respira. Aleluia, faz essa comparação. E eu falando com minha mãe na fé, 15 anos nós começamos um estudo bíblico uma vez por semana. Aleluia, um discipulado que parece que nunca acaba. Aleluia. Nós conversando com ela, eu disse para ela assim, mas como é que pode? A minha esposa recebeu, eu não estou conseguindo. Ela disse assim, então eu vou te ensinar a orar. Eu quero que dessa maneira tu ora. Eu quero que tu entra no teu quarto. Eu quero que tu liga um louvor, aquele que tu mais gosta. Baixinho. Fecha a porta. Só você, o rádio e o teu quarto. Só você, o som do hino, e tu pode andar, tu pode te ajoelhar, tu pode te rolar no chão, o que tu quer. Mas lá dentro é você, aleluia, o louvor e Deus. Aleluia. Mas lá dentro eu quero que tu fala aquilo que eu te falar agora. Então eu falei para ela, Senhor, ela olhou dentro do meu olho e disse assim, tu vai orar dessa maneira. O que eu ainda é para deixar de lado, para que eu consiga receber esse Espírito Santo sobre a minha vida, esse poder que o Senhor tem sobre cada ser humano, sobre essa promessa. Aleluia. E eu fiz essa oração. Ah, meus irmãos, Jesus começou a me, aleluia, dar cada sonho, me mostrou cada coisa que eu fazia de errado, que eu falava. Não era homem que me falou, não foi mulher que me falou. Eu comecei a sonhar de coisas que eu olhava, de coisas que eu falava, de coisas que eu queria fazer. E no sonho ele mostrava certinho que ele não estava se agradando. Aleluia! Isso foi um tempo. Eu comecei a andar em cima de ovos, meu irmão. Porque isso começou a me dar medo. Porque começou a me mostrar coisas que homem na terra não pode me mostrar. Mas ele me mostrava o que eu falava, o que eu fazia lá no canto, sozinho.
Aleluia. E num sábado à noite, nós fomos no monte orar. Sabe aqueles meio doidos no meio do mato que vão orar? Que tu diz assim, meu, mas lá é ruim. Aleluia. Lá nós fomos orar. Aleluia. Um lugarzinho onde tem cobra, onde tem aranha, tem tudo. Tem galhos caindo, tá? Lá Jesus, pela sua misericórdia, aleluia, eu consegui receber do alto. Por quê? Porque eu decidi escutar. Aleluia. É fácil, não é? Porque o meu ego, pastor, o meu querer, o meu eu, pastor, ele é outro. Eu quero fazer coisas, eu vejo coisas. Meu Deus, mas aquilo é bom. Mas para o Senhor, Ele quer isso da gente. Por isso estou na frente de uma palavra quando Neemias estava dentro do palácio. Ele podia simplesmente se confortar com a vida lá no palácio e deu. Ele não precisava se importar com os outros. Ele simplesmente tinha, aleluia, de experimentar o vinho antes do rei tomar. Se o vinho estava com problemas, envenenado. Aleluia, claro que sempre a vida de Neemias estava em risco. Mas, meus irmãos, ele tinha uma vida, aquela que tu sonha. Mas ele ficou sabendo que os irmãos dele, os parentes dele, os amigos dele, estão numa situação terrível. E ele no conforto. Só que agora, para falar com o rei, tu acha que é de qualquer jeito? Ele tinha que chegar na presença do rei com um sorriso no rosto. Por quê? Porque ele pegava a taça, experimentava, tomava, se passava um tempo e levava o vinho ao rei. Então, se ele chegava ao rei com a cabeça baixa, isso aqui está com problema. E agora o que fazer? Aleluia. Aleluia. O homem tomou uma decisão de tomar, aleluia, de longo tempo jejum e oração. Para qual seria a estratégia que o Senhor ia dar para ele? Aleluia. Aleluia. Passou-se um tempo na nossa vida. Eu e minha esposa aceitamos Jesus, comecemos a caminhar. Comecemos a ver coisas lindas. Comecemos a entrar pela aprovação de Jesus. Comecemos a passar por situações adversas. Aleluia. E agora o que fazer? Um domingo de manhã nós saímos, fomos visitar uma família. E nessa família Jesus fala comigo. 40 dias de jejum. Não, né? Se jejuar um dia já é difícil, 40 não, né? Isso só foi para Jesus. Isso não é para nós. Naquele dia, domingos de manhã, nós fomos visitar outra família à tarde. Chegamos lá à tarde. Aleluia. Aleluia. Conversa vem, conversa vai. Jesus fala comigo. 40 dias de jejum. Naquele domingo nós saímos, não, isso é da minha cabeça. Nós fomos no culto à noite. E uma profeta olha para mim, mas ela não fala de 40 dias. Ela só fala para mim, já falei contigo 2 vezes hoje. Meu Deus. Aleluia. Irmãos, eu não sei se vocês sabem da minha profissão. Eu não trabalho no ar-condicionado. Eu trabalho debaixo do sol, meus irmãos. Aleluia, meu serviço é na construção civil. E o Senhor me pediu 40 dias de jejum, mas como é que é um jejum? Aleluia, a minha mãe na fé me ensinou. À noite, quando a gente vai dormir, aleluia, a gente vai dizer assim, Jesus, já começa a me preparar a partir de agora. Amanhã eu quero jejuar. E quando a gente acorda de manhã, a gente vai no banheiro, escova os dentes, penteia o cabelo, não li. Aleluia. E vamos trabalhar. Mas é trabalhar, aleluia, normal, aleluia,
aleluia, chegava donos de casa, eles viam que eu estava talvez, sei lá, mas eles chegavam para mim com um copo da água, pastor. Aleluia, aqui eles diziam, Sérgio, está com sede? Eu dizia assim, ó, muito obrigado. E eu pegava aquele copo, ia falando da obra com eles, as mulheres que são as mais, aleluia, sonhadoras e querem tudo, nos escutavam, e eu começando a ficar sem saliva, porque era muita conversa. Eu pegava essa água, e eu botava na boca para ganhar saliva, aleluia, jogava ela de volta, ia no canto, derrubava a água e muito obrigado pela água. Quer mais um copo? Não, eu disse, tá bom assim. Mas muitas das vezes, principalmente na hora do café, lá pelas 15 para as 9, às 9:30, meu Jesus, chegasse em cambalhar, dizia assim, Jesus, quando chegou nos 20 dias, e tem uma, tá? Quando eu falei isso para ela, eu disse para ela assim, minha esposa, Jesus nos pediu 40 dias de jejum. Ele pediu para mim. Eu falei para ela disse assim, estou junto. Aleluia. Ela não disse, vamos ver se é difícil. Não, estou junto. Quando passou 40 dias, nós um para o outro, amigos, aleluia, porque é jejum, aleluia, amigos, leia a palavra. Eu não vou entrar em detalhes aqui. Aleluia, 40 dias, da meia-noite até ao meio-dia, sem água e sem comida todos os dias. Meus irmãos, vocês podem dizer que o Sérgio está falando coisa com coisa aqui, ó. Tudo na nossa vida que estava dando de errado, Jesus endireitou. Tudo começou a dar certo. Tudo, meus irmãos, tudo. Nós começamos a ver coisas, aleluia, nós entrávamos no supermercado, nós olhávamos para o atendente e Jesus já descia, não, eu estou no mercado, eu não estou no culto, nós tínhamos que correr embora. Tu entra numa área, aleluia, tão gostosa, tu começa a ver coisas, aleluia, que tu com o mundo, com os olhos mundanos, tu não vê, meus irmãos. Aleluia, tu olha para a pessoa e tu, mas ela não precisa de médico, ela só precisa de um abraço. Aleluia, Jesus fez coisas. Aleluia. Por isso, meus irmãos, quando tu vem na casa do Senhor, extrai aquilo que tu precisa. Aleluia, eu sei que tem momentos, tem palavras que não são para ti, tá? Mas sem Jesus nós não vamos mais a lugar nenhum. Os fins dos tempos estão aí. A bomba nuclear está para ser lançada de um dia para o outro. Só que uma coisa entenda, meus irmãos, enquanto que o Espírito Santo estiver sobre essa terra, estiver sobre Blumenau, tá? Essa bomba nuclear não é disparada. Enquanto que o Espírito Santo convence o homem do pecado, o homem do erro, essa bomba fica lá. Pode o homem falar o que quer, aleluia, mas quando o arrebatamento da igreja acontecer, quando o Espírito Santo sai dessa terra, meus irmãos, o pau vai quebrar aqui. Desculpa o palavreado, aleluia. Vamos à comparação. A palavra do Senhor vai dizer, Sodoma e Gomorra estava vivendo uma situação de, aleluia, total erro. Os seres humanos faziam o que queriam, só que lá dentro tinha uma família que servia a Deus numa posição diferente. Lá dentro, aleluia, Jesus enviou anjos, e esses anjos entraram dentro daquela cidade e tiraram a família para fora. E o que aconteceu depois? O pau comeu. Aleluia, assim vai ser. A igreja vai ser tirada. E acabou. Só que ele não escolhe, aleluia, os que estão na igreja. Ele vai tirar a igreja dentro de uma igreja. Mas agora tu me confundiu.
Ele não vai, aleluia, levar simplesmente. Ele sabe quem serve a Ele de verdade. Ele sabe quem está aqui dentro, fugindo muitas das vezes, aleluia, uma situação lá fora, e está se escondendo dentro da igreja. Aleluia, aleluia, pela misericórdia, meus irmãos, nós temos uma, aleluia, casinha onde nós temos alugado. Lá dentro dessa casinha mora um jovem hoje, 23 anos. Aleluia, estamos carregando ele para a igreja. Ele chora, aleluia, e fala línguas estranhas. Aleluia, falou língua estranha, bênção. Mas pastor, falar língua estranha, está tudo certo? Não, parou. Aleluia. Aí daqui a pouco Jesus dá um sonho para nós. Aleluia, que a situação lá é, aleluia, falemos para ele, aleluia, daqui a pouco outra pessoa tem o mesmo sonho, avisemos a ele, cai fora, não queremos mais você aqui. Por quê? Mas isso é coisa passada, mas não se libertou. Aleluia. Mas pastor, aleluia, o convidado, aquele lá, pastor, aquele lá, ele fala, ele chora, ele fala línguas estranhas, ele até chora. Aleluia, cuidado, meu irmão. Cuidado, a palavra está sendo lançada para todo mundo. Jesus tem um plano de salvação em todo ser humano. Só que plano ministerial, plano, aleluia, para fazer a obra de Deus, Ele chama muitos, não todos, Ele chama muitos para fazer a obra dele. Só que dentro desses que Ele chama, de novo no meio dessa gente, Ele tem os escolhidos. Só que daí diz a palavra do Senhor, que até os escolhidos, nosso adversário vai fazer de tudo para enganar eles. Se o pastor não jejuar, se o pastor não vigiar, aleluia, ele contra nosso adversário, eu contra nosso adversário, minha esposa contra nosso adversário, não se brinca. Aleluia, nós estamos aqui só para um propósito, para adorar a Deus. Aleluia, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 9. Aleluia, servir a Deus de todo o coração. Aleluia, versículo 10. E esperar em Jesus Cristo. Aleluia. Para esses dois propósitos nós fomos chamados. Aleluia. 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Aleluia, versículo 9. Servir a Deus de todo o coração. Versículo 10. E esperar Jesus. Aleluia. Esperar Jesus. Aqui no meio vai ter pessoas que não vão passar pela morte natural. Aqui no meio vai ter pessoas que não vão entrar no caixão. Aqui no meio, aleluia, vai ter pessoas que vão ser apenas num piscar de olhos deixar essa terra. Aleluia. Aleluia, pastor. Aleluia. A igreja se coloca de pé. Aleluia. Pastor, prepara alguém para louvar aqui com louvor. Aleluia, que toca os céus. Eu quero um louvor íntimo, alguém que adora o Senhor, que os céus é tocado. E eu quero orar, aleluia, com imposição de mãos por você. Jesus usa muito minha esposa e pela misericórdia nós, aleluia, para que tu venha receber algo da parte do Senhor. Aleluia, com imposição de mãos. Uriamas tu decana, araman tu decai. Aleluia, aleluia, aleluia. Antes de eu chamar aqui um povo para nós orar, aleluia, aqui Jesus não falou com o ar-condicionado, não falou com as cortinas e também não falou com as paredes. Jesus falou com seres humanos aqui dentro. Agora eu quero perguntar para esta igreja de Blumenau, Dia dos Pais, 9 de agosto, 8 horas e 24 minutos.
Aleluia. Você quer mudança de vida? Eu quis. Você já aceitou Jesus de verdade? Você tem ideia do que é aceitar Jesus de verdade? Aceitar Jesus da boca para fora é vir aqui na frente e dizer assim: pastor, eu quero aceitar Jesus, e vai para casa e ó, tá tudo certo. Mas não acontece nada de mudança na tua vida. Tu sai, tu dorme, acorda e tudo o pior acontece. Mudança de vida é vir aqui na frente, aceitar Jesus de verdade, tomar uma posição. Eu não minto mais. Até ontem, até 8 horas e 23 minutos tu mentia. Até 8 horas e 24 minutos tu até não pagava. Até lá tu era uma pessoa, mas agora tu é uma pessoa nova. Uma pessoa que a sociedade vai olhar e vai dizer assim: meu, mas eu vejo Deus na tua vida. Quem era você e quem é? Então, meus irmãos, o Evangelho, aleluia, ele não obriga nada. Mas o Evangelho, ele muda o caráter de uma pessoa. Ele tira a máscara daquele que tem. Ele tira. Aleluia. Pode se esconder dentro da igreja, mas é por pouco tempo. Aleluia, a máscara cai. E daí? Aleluia. Tem alguém aqui que quer mudança de vida, que quer aceitar Jesus de verdade? Eu quero te ver aqui, eu quero te conhecer. E daqui a um tempo nós dois vamos se falar de novo. Vê se não mudou a tua vida. Tem alguém? Não tem ninguém. Todo mundo já aceitou Jesus de verdade? Entendeu o propósito de Deus na sua vida? Aleluia. Está tudo certo ali? Aleluia. Amém? Agora eu quero chamar para um povo que quer oração, que está com problema de enfermidade no corpo, que quer renovar, aleluia, que recebeu um renovo, aleluia, porque através de uma oração, Jesus faz muita coisa, aleluia, eu creio, mas eu quero orar por uma pessoa especial aqui dentro, aleluia. Pastor presidente, eu não te conheço, aleluia, mas Jesus fala para mim que o teu corpo está pedindo socorro. O teu corpo está, algumas partes do teu corpo, tu é forte, tu é um homem, aleluia. Eu não vou dizer que tu é um homem bonito, porque eu também sou homem, desculpa, mas eu vejo que o nosso corpo, ele grita, e tem uma situação do teu corpo, está gritando hoje, está gemendo, o Senhor está começando a sofrer, aleluia, aleluia, aleluia. A irmã vai louvar, talvez ela vai orar, louvar, não sei se é um hino, mas talvez 2, 3 louvores. Pastor, talvez vai passar um pouquinho do horário, mas nós queremos orar para as pessoas que vêm aqui na frente. Aleluia. Amém? Pode soltar o louvor e vem para frente. Aleluia.